Olá, meu nome é Jorge Gaia Pires, eu sou doutor em Engenharia da Informação e eu sou escritor de livros geralmente focado em pensamento crítico e ceticismo. Neste podcast, que é chamado de Estudos Bíblicos para Ateus, eu gostaria de discutir a Bíblia de várias perspectivas sempre cética. É extremamente irônico, né, um podcast se chamar Estudos Bíblicos para Ateus, né? Isso, na verdade, como eu abordo nos meus livros, vem de uma visão equivocada, um estereótipo de que somente os crentes se interessam pela Bíblia, o que é um estereótipo falso, né? Como eu abordo nos meus livros, existe um número enorme de ateus que se interessam pela Bíblia. O José Saramago, o ganhador do Nobel de Literatura, Bertrand Russell, que foi um ganhador de Nobel de Literatura, na verdade, pesquisas confirmam isso, pesquisas feitas com exame estatístico confirmam que os ateus não somente se interessam pela Bíblia, como sabem mais de Bíblia do que os crentes. Então, assim, é mais um estereótipo. Então, não é uma coisa nova, não é uma coisa diferente. Atualmente eu tenho 2 livros que eu gostaria de recomendar, que eu publiquei, seria A Bíblia, um livro científico, e de Bíblia, A Fábrica de Absurdos. No total são quase 1000 páginas, no qual eu falo da Bíblia sob perspectivas diferentes. De Bíblia, A Fábrica de Absurdos, eu falo dos absurdos narrativos. Seria a Bíblia um livro científico, eu falo dos absurdos científicos, né? Como que a Bíblia não pode ser levada a sério nem em nenhum nível, como um livro científico. Nós temos o criacionismo, nós temos desenho inteligente, nós temos inúmeros casos, inclusive de cientistas famosos, como John Lennox, né, que tenta argumentar que o logo, né, que aparece em João, seria uma espécie de algo científico, que os cientistas deveriam levar a Bíblia mais a sério. Por isso que é extremamente importante que pessoas usem o pensamento crítico exatamente para poder quebrar essa ideia de que não existe conflito entre ciência e religião, ou de que o cristianismo não é uma ameaça ao conhecimento científico. Isso é uma falácia, né? Aqui eu me alinho muito com o Daniel Denesch, né? Quebrando o encanto no livro dele, né? Nós vamos quebrar esse encanto. Então, no mais é isso. Eu espero que vocês aproveitem o episódio do podcast. Lembrando que esse podcast está disponível tanto no YouTube quanto em plataformas como o Spotify, mas em plataformas como o Spotify eu tenho um limite de 2 horas mensais. Então, no YouTube eu posto com mais frequência. Então, bom aprendizado. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com uma grande figura da história, quem seria? É uma pergunta clássica, né? Sempre uma boa pergunta. Mas hoje, a gente vai analisar uma resposta que abre uma discussão filosófica gigantesca. O dilema é: Jesus ou Sócrates? Um dilema de peso. E o nosso material para essa análise é fascinante. A gente tem um vídeo do filósofo Clóvis de Barros respondendo essa pergunta e um artigo-resposta bem contundente do Jorge Guerra Pires. Que é um pesquisador com doutorado em bioinformática, mas que aplica esse pensamento crítico em várias áreas, né? Religião, cultura. Exatamente. E a nossa missão aqui é mergulhar fundo e descobrir que estrutura de crítica histórica, filosófica e até cultural se esconde debaixo dessa escolha que parece inofensiva. Pois é, a escolha parece um exercício intelectual simples, mas o Pires argumenta que ela revela pressupostos muito, muito profundos. De um lado, Sócrates, a base da filosofia ocidental. O mestre da razão. Do outro, Jesus, figura central de uma fé global, mas também visto por muitos como um mestre de sabedoria. O palco está montado. Mas o artigo do Pires já adianta que talvez os atores não sejam exatamente quem a gente pensa. É por aí mesmo. Certo. Então vamos começar pelo começo. No vídeo, qual é a escolha do Clóvis de Barros? E por quê? Ele escolhe encontrar Sócrates. Sócrates, ok. E o raciocínio dele é bem interessante, é pessoal. Ele diz que, por ser cristão, a presença de Jesus já faz parte da vida dele, da fé. Ah, entendi. Faz sentido. Então, a oportunidade de encontrar Sócrates, que é o ponto de partida de toda a tradição filosófica da qual ele mesmo faz parte, seria uma experiência única. E ele até imagina esse encontro de um jeito bem humorado, né? Tem um detalhe sobre as roupas. Sim, é ótimo esse detalhe. Ele imagina que a primeira coisa que Sócrates notaria seriam as roupas dele, modernas que não amassam. É uma imagem muito boa. E esse detalhe que parece trivial, esse choque do antigo com o moderno, seria o gancho perfeito para a pergunta dele. É fantástica a imagem. O maior filósofo da antiguidade distraído com um tecido de poliéster. Mostra a habilidade dele de criar pontes, né? E qual seria a pergunta para Sócrates? É uma pergunta sobre legado.
Sobre autoconsciência, ele perguntaria a Sócrates: como você processa a ideia de que daqui a 2000 anos seu nome será um sinônimo de sabedoria para toda a eternidade? Uau! É uma pergunta sobre o peso de se tornar um mito. Exatamente. Ok, uma pergunta e tanto para Sócrates. Mas o ponto central da discórdia, o que motiva o artigo do Pires, é a pergunta que o Clovis guarda para Jesus. Ah, sim. E diz que não faria uma pergunta teológica, certo? Exato. E é aqui que a genialidade da pergunta do Clovis aparece, mas também, segundo Pires, o seu ponto mais vulnerável. E qual é a pergunta? Não é sobre divindade, não é sobre salvação. É uma pergunta filosófica, quase institucional. Ele formula assim: como conciliar a multiplicação dos templos e o esvaziamento das ideias? Nossa, é uma síntese poderosa. De um lado, o sucesso de marketing, digamos. Isso. O nome Jesus está em todo lugar, as igrejas se multiplicam, o próprio Clovis diz que isso seria a comemorar. Mas por outro lado, O que ele vê como o fracasso do princípio ético central, o amor ágape, aquele amor incondicional de doação. certo, Ele olha para o mundo e vê ódio, crueldade, conflito. E muito disso feito em nome do próprio Jesus. O paradoxo é brutal, né? totalmente. Como a marca ficou tão forte, mas o produto principal, que seria o amor, se perdeu no caminho. Por que o nome prosperou enquanto o princípio morreu? Essa é a questão. É uma pergunta excelente. Um dilema real. Mas então, qual é o problema? O artigo do Pires diz que, apesar de brilhante, a pergunta está sendo feita para a pessoa errada. Como assim? O argumento central do Pires é um choque de realidade histórica. Ok. Ele afirma que a pergunta do Clovis, para ser entendida e respondida, exige um tipo de consciência que o Jesus histórico simplesmente não tinha. Como assim não tinha? Exige consciência histórica de longo prazo, entendimento de dinâmica institucional, capacidade de refletir sobre um legado de milênios. E segundo Pires, nada disso fazia parte do universo mental de um pregador da Galileia do século I. Espera um pouco. Então a crítica aqui não é só filosófica, é histórica. O Pires está dizendo que o Jesus real, segundo os historiadores, era Diferente. muito diferente. Um profeta apocalíptico. Isso muda tudo? Muda completamente o jogo. E o Pires não tira essa ideia do nada, sabe? Ele se baseia no que hoje é um consenso entre muitos historiadores, como o renomado Bart Ehrman. Que é uma grande referência na área. Exato. A visão é que Jesus não era um filósofo atemporal, construindo uma religião para a eternidade. Ele era um profeta apocalíptico judeu. Certo. E o que isso significa na prática? O que um profeta apocalíptico acreditava? Significava que ele acreditava que o fim do mundo, como a gente conhece, estava iminente. Iminente tipo em breve. Iminente, tipo naquela mesma geração. Deus iria intervir de forma catastrófica para julgar os maus e estabelecer seu reino na Terra. A mensagem de Jesus, nesse contexto, não era como construir uma sociedade melhor para o futuro. Era: arrependam-se agora, porque o juiz está na porta. Então, a urgência dele era total. É quase como a diferença entre um arquiteto planejando uma cidade para os próximos 100 anos... E um bombeiro gritando: o prédio está em chamas, saiam agora. Analogia perfeita. A preocupação dele era a renovação moral imediata, diante de um juízo final que ele achava que ia ver com os próprios olhos. Nesse cenário, perguntar sobre a multiplicação de templos 2000 anos depois... É como perguntar ao bombeiro sobre o projeto de decoração do novo prédio que vão construir no lugar do incêndio. É anacrônico. A pergunta simplesmente não cabe no universo mental daquela pessoa. Isso é fascinante e desconcertante. Então, o Pires está dizendo que o Clovis projeta uma consciência moderna, filosófica, numa figura cujo horizonte de tempo era extremamente curto. Exatamente. Pires classifica a pergunta como brilhantemente formulada, mas historicamente deslocada. Ele até sugere que a pergunta caberia melhor a outras figuras da época. Tipo quem? Tipo Apolônio de Tiana, um filósofo pacifista que também pregava uma ética de amor, de compaixão, mas sem o que Pires chama de pânico escatológico de Jesus. Entendi. A ética de Apolônio era sobre como viver bem a vida, não sobre como se preparar para o fim dela. Precisamente. Certo, a crítica histórica é demolidora. Mas eu entendo o ponto do Clovis também.
Ele não está falando com o historiador, ele está falando com o filósofo. Ele usa a figura cultural de Jesus, o símbolo que a gente conhece hoje. Será que a crítica do Pires não perde um pouco esse lado? É uma ótima objeção. E o Pires meio que antecipa isso. Ele argumenta que, mesmo como exercício filosófico, a escolha de ignorar o contexto histórico para preservar o mito é problemática. E como ele aprofunda isso? Aí ele introduz outro pensador no debate, o filósofo e matemático Bertrand Russell. Bertrand Russell, um gigante. E o Russell também comparou Jesus e Sócrates, mas com um critério muito mais afiado e, para muita gente, bem desconfortável. E para ele a escolha era clara, né? Sócrates. Sem a menor hesitação. E o motivo que ele apresenta levanta uma questão fundamental sobre o que define a sabedoria. Que seria? O critério de Russell era brutalmente simples. Um verdadeiro sábio não governa pelo medo. Ele não precisa de ameaças para validar suas ideias. E como ele aplica isso aos dois? Ele contrapõe os métodos. De um lado, Sócrates. Qual é a ferramenta dele? A razão, o diálogo. O questionamento? Ele expõe contradições, faz perguntas, força a pessoa a pensar. Ele pode ser irritante, mas ele nunca ameaça. A confiança dele está toda na força do argumento. Se você não concorda, ele tenta um novo argumento. Não te ameaça com o inferno. E Jesus na análise do Russell? Na análise que o Pires resgata do Russell, a abordagem é diferente. Nos evangelhos, Jesus recorre com frequência a ameaças de punição eterna. Certo. Pires menciona as passagens sobre trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Para o Russell, isso não é filosofia, é retórica de intimidação. Nossa, colocado assim, o argumento do Russell é devastador. É uma linha divisória muito clara entre filosofia e doutrinação. É exatamente o ponto dele. Para Russell, um sábio de verdade não precisa ameaçar as pessoas com fogo eterno para que suas ideias sejam aceitas, sabe? A razão deveria bastar. A razão deveria ser suficiente. No momento em que você diz, acredite em mim, ou então, você sai do campo da sabedoria e entra no campo do poder, da coerção. A sabedoria convence, não intimida. Isso me leva à parte final do artigo do Pires, que talvez seja a mais provocadora de todas. A crítica cultural. Exato. Ele usa toda essa discussão para fazer uma crítica não só ao Clóvis de Barros, mas à cultura intelectual brasileira como um todo. Ele questiona: por que um intelectual conhecido pela acidez, pela ironia, como Clóvis, de repente amarela, suaviza o tom quando o assunto é Jesus? E a resposta que ele dá é o conceito de adestramento simbólico. Adestramento simbólico. É um termo forte. É forte. Ele argumenta que existe no Brasil um medo difuso, um medo mais social do que religioso, de criticar figuras e dogmas do cristianismo de forma aberta e rigorosa. E o que ele chama de amarelar? É uma pergunta crucial. O Pires diria que a linha é cruzada quando o respeito vira um tratamento preferencial que blinda certas ideias da mesma crítica que a gente aplica a todas as outras. Ele dá exemplos disso? Sim. Ele aponta para um padrão que ele considera revelador. Ele descreve um cenário que acho que muita gente vai reconhecer. Que seria? Cientistas que atacam corajosamente o charlatanismo, tipo astrologia, mas silenciam quando o assunto é um dogma religioso como a ressurreição. Certo. Filósofos que ridicularizam mitos gregos, mas tratam os milagres bíblicos com respeito reverencial. Comentaristas que desconstroem ideologias com ferocidade, mas baixam o tom, quase sussurram, quando precisam citar uma frase de Jesus. É a aplicação de um padrão duplo de crítica. Precisamente. Pires chama isso de domesticação simbólica. Não é uma censura externa, é uma autocensura que a gente internaliza. E por que isso aconteceria? Ele diz que intelectuais, artistas, jornalistas, todos que dependem de uma audiência grande, sabem que existe um custo social em quebrar esse tabu. O imaginário coletivo no Brasil, segundo ele, não é verdadeiramente laico. E essa pressão sutil adestra o pensamento crítico. Para que ele pare na porta da igreja. Basicamente isso, e ele compara essa postura com a do Bertrand Russell, que não parecia ter esse receio. Não mesmo. Esse é o ponto final dele. Russell publicou Por que Não Sou Cristão em 1927, numa sociedade inglesa muito mais religiosa que o Brasil de hoje, e ele não mediu palavras.
Ele foi direto ao ponto. Feitos morais nos ensinamentos, como a crença no inferno, Pires usa o Russell como exemplo máximo de coragem intelectual. A disposição de aplicar o mesmo rigor analítico a todas as ideias. Exatamente. Independentemente do quão sagradas elas sejam para a cultura local. Então, para o Pires, a pergunta do Clovis, por mais inteligente que seja, acaba sendo um sintoma desse adestramento. Ao tratar Jesus como um filósofo atemporal e ignorar o profeta da história, ele estaria, talvez sem perceber, perpetuando esse tratamento especial. Essa é a conclusão da crítica. O resultado desse adestramento, na visão de Pires, é que o debate intelectual fica empobrecido. Evita-se a questão histórica, que é fundamental, para ficar num campo filosófico mais seguro, mais abstrato, onde não se ofende ninguém. Uma escolha que sacrifica a busca pela verdade em nome da paz social. Segundo ele, sim. Ok, vamos recapitular essa jornada. A gente começou com uma pergunta simples: Jesus ou Sócrates? Vimos a escolha do Clovis por Sócrates e a sua pergunta paradoxal para Jesus sobre sucesso institucional versus fracasso ético. Uma pergunta brilhante. E então, mergulhamos na desconstrução do Jorge Guerra Pires. Ele nos forçou a confrontar o Jesus histórico, o profeta apocalíptico, tornando a pergunta do Clovis anacrônica. E por fim, ele trouxe o critério afiado de Bertrand Russell, que diferencia a sabedoria que convence pela razão daquela que comanda pelo medo. Usando isso para fazer uma crítica contundente ao que ele vê como uma falta de coragem no debate intelectual brasileiro. Uma síntese perfeita. E essa análise toda nos deixa com uma atenção fundamental para refletir, né? Qual seria, quando a gente olha para o passado buscando sabedoria, o que a gente deve avaliar? O impacto cultural massivo que uma figura teve ao longo dos séculos ou as intenções e a consciência dela, limitadas pelo seu próprio tempo? São duas coisas bem diferentes. Muito. A pergunta do Clovis parte do impacto, do Jesus símbolo. A crítica do Pires nos puxa de volta para a realidade do contexto original, para o homem do século I. E isso nos deixa com uma pergunta para pensar. Quando buscamos inspiração nessas figuras, o que realmente estamos procurando? A figura mítica, grandiosa, que a cultura construiu? Ou a pessoa real, com todas as suas limitações e visões de mundo que hoje nos parecem estranhas? E a questão mais difícil de todas: será que é possível conciliar essas duas visões? Ou estamos para sempre fadados a escolher entre o mito reconfortante e a história desconfortável?